O setor de autoescola, ou será que temos que chamar CFC? Será que realmente as pessoas estão aprendendo a dirigir? E quando isso se torna um negócio, como viver nesse mercado tão disputado que é ensinar motoristas e motociclistas no nosso país? Mas eu trago alguém que realmente não só trabalha o negócio em si, ensina empresários a entrarem nesse mercado. Paulo Cerqueira é o nosso entrevistado a partir de agora do nosso Business and Connections. Alô amigo, alô amiga, seja bem-vindo ao nosso Business and Connections de hoje, aqui no Portal IG, no IG Play, no canal do YouTube do IG, também no meu canal do YouTube, Sidney Botelho, além do nosso canal do podcast Business and Connections. É um prazer ter a sua companhia e o tema de hoje se trata sobre negócio e também mudança na cabeça do empresário, porque ele começou com uma autoescola ao longo do tempo, modernizou, se tornou um centro de formação de condutores, o tradicional CFC, mas ele vendo que o negócio era próspero, percebeu que poderia treinar pessoas. O treinador comportamental e empresário Paulo Cerqueira, que honra, galã, recebê-lo aqui no nosso VC. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite, Sidney. Um prazer, uma honra estar aqui e poder contribuir de alguma maneira para o Business and Connection e também para o meu setor de autoescolas e CFCs. E olha, mudou tudo, né? Porque desde quando vocês tiveram que tirar o nome autoescola e colocar CFC? Ficou mais moderninho, mais Nutella, né? Podemos trazer assim? Na verdade, o que muda é a nomenclatura do nome do CNPJ, da empresa. Ah, tá. Ainda assim, por resolução, é exigido a faixa de 30 centímetros nas laterais do veículo, fronte e trás, com o dizer autoescola. Tá. Porque é muito mais comunicativo para com o motorista que está no mesmo fluxo na qual o aluno está dirigindo, e ele vai se identificar mais fácil e sinalizar que está se afastando daquele veículo, porque ele sabe que está em aprendizado e precisa de mais espaço, de mais serenidade ali. Eu já vou trazer Mas continua o nome CFCs, que é Centro de Formação de Condutores. Sempre foi assim? Temos lá em 98, quando veio o CTB, Uhum. a reformulação do CTB, porque temos um Código de Trânsito Brasileiro desde 1940. Tá. Bastante antiquado, que, por incrível que pareça, alguns itens ainda fazem parte da legislação, porque é uma colcha de retalhos. Mas em 98 houve toda uma reformulação, e ela começou em 1989, logo após a Constituição Brasileira, e foi terminar anos depois, e lá que foi definido quem seria o CFC-B e quem seria o CFC-A. E algumas resoluções depois alterou para CFC a possibilidade de um CFC A e B. Tá bom. Então o A e B ele dá aula teórica e prática, o B só aula prática e o A somente aula teórica. Mas o carro vai com a nomenclatura autoescola ainda. E com a digitalização, praticamente hoje todo o processo é feito dentro do centro de formação aos condutores e isso facilita evita a locomoção, podemos dizer assim, do aluno. E ainda tem alguns lugares que ainda tem o exame médico. Hoje, o aluno, o autodidata, se ele procurar primeiro no Google ou no YouTube, e é ali que a gente ensina o nosso mentorado a trabalhar, porque o aluno que está com esse índice de consciência, ele vai no YouTube, ele vai no Google procurar por um processo de habilitação. Tá bom. Então ele pode sim ser um autodidata, ele vai agendar o exame médico, ele vai agendar o psicotécnico, ele vai fazer o cadastro no Poupa Tempo, e a gente nem sabe que esse aluno está a caminho da gente. No final dos 2 exames, que ele nos procura e fala, olha, eu quero fazer o curso teórico contigo. Então é muito comum essa mudança que de comportamento a gente percebe no nosso mercado. E é isso que eu ensino nos meus treinamentos para os donos de autoescola, a como se comunicar com esse jovem autodidata que sabe o caminho que até então ele dependia de mim.
Ele dependia da minha escola, da minha empresa. Tá. Hoje o aluno não depende mais. De alguém segurar e orientar. Há uma outra etapa que vai entrar agora, que é o curso por EAD. Então, o aluno não vai procurar um CFCA. Ele vai concluir o curso teórico solitariamente. Ninguém da escola sabe que esse aluno está preparado e que vai nos procurar para fazer somente as aulas práticas. Essa é a ideia do Detran. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é meio polêmica, mas ao mesmo tempo eu vou entrar nessa linha, mas antes eu tenho que falar aqui que o nosso BC, Business in Connections, ele é patrocinado Master pela Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, além dos nossos patrocinadores, Toye Produções e Eventos, Doco Technology, Agência Soul Digital, Unielas Marcas e Patentes e também a Toye Treinamentos, todos os nossos patrocinadores que aqui participam ativamente do nosso BC. Pergunta polêmica. Olha só, com tantos CFCs aí na rua, por que tantos péssimos motoristas e motociclistas rodando em São Paulo e no Brasil, hein? Onde que está o erro? Antes nós íamos para o curso digital. Desculpa fazer essa pergunta, mas eu acho que cabe nesse momento, porque a gente vê tanta negligência de motoristas, de tudo, motociclistas, taxistas, motoristas de aplicativos, caminhoneiros, todo mundo que utiliza um meio de transporte, até o ciclista, estão cada vez piores nessas últimas gerações. Essa é uma dor, essa negligência, esse caos que existe no trânsito, ele faz parte, sim, da culpa dos empresários, donos de CFCs e autoescolas, que achavam que eram extremamente fundamentais para que essa pessoa se habilitasse. E ele está entendendo com esse momento, esse novo momento, que ele não é fundamental. Porém, esse caos que existe hoje no trânsito brasileiro, ele é um resultado de uma medida a longo prazo. O cidadão, ele não é formado no trânsito somente dos 18 anos em diante. Ele é treinado mecanicamente. Ele vai ser preparado, infelizmente, para um exame prático. Tá. Uma autoescola, se você analisar toda a coxa de retalhos da lei, ela obriga a autoescola a ensinar essa pessoa a passar no exame prático. Infelizmente, nós não ensinamos a dirigir. Por 2 pontos. Primeiro, a carga horária é muito pequena, 20 horas aula, não conseguimos, por exemplo, colocar o aluno numa rodovia. E é para onde ele vai, se ele mora no ABC, que é de onde eu venho, ele vai usar muitas rodovias. E eu não posso, eu sou proibido em dar essa aula. Eu não posso treinar esse aluno dentro de um supermercado, que é onde ele vai conviver no dia a dia dele. Então a própria legislação nos obriga a ir por esse caminho. A fase de formação da personalidade do motorista é de 0 a 9 anos de idade. Ali ele já assistiu muita coisa, papai, mamãe, os heróis dele ali dirigindo, ele já aprendeu sobre comportamento. Aí ver o pai e a mãe xingando na rua é o que ele vai levar para a vida, né? Ou seja, essa negligência no trânsito ela é resultado de inúmeros problemas. Isso sempre foi uma dor para mim, isso sempre me incomodou muito, o fato das pessoas entenderem a habilitação como um produto e não como um serviço. As pessoas aceitam fazer um curso de inglês de 10 anos, mas elas não aceitam tirar a habilitação em 6 meses. Elas querem tirar em 2 meses. Elas querem um milagre de se habilitar rapidamente. Posso trazer uma outra polêmica, já Claro, que você falou desse claro. produto chamado carteira? Eu estou vendo muito motorista e motociclista. Primeiro, motociclista no Brasil, ele não tem faixa. Não tem faixa, ele não tem mais farol, não tem mais semáforos. E os motoristas de aplicativos também já não estão mais respeitando para ganhar tempo, produtividade. Por quê? De tanta regulamentação, desculpa a pergunta, mas eu sou obrigado a fazer, depois Sim. Nós vamos entrar, porque você pode mudar isso com o seu trabalho de treinador comportamental. Sendo um produto, porque muitos empresários ainda dão um jeitinho de dar um quebra para o instrutor lá do Detran liberar a carteira, porque se o governo sabe que tem péssimos motoristas, é só ir no Detran, o cara que aprova. Porque ele está ganhando ali provavelmente um dinheirinho, é só olhar a conta bancária dele que caiu um Pix de algo especial. Ou eu estou errado? Essa é uma grande dor nossa também. Eu já fiz inúmeras denúncias, já fui ao Ministério Público. Olha, a primeira pergunta polêmica que eu trago aqui em mais de 45 programas do Business in Connections. Mas essa eu estava com
vontade, mas eu sei que você trabalha a mente, Sim. você vai conseguir responder bonitinho, vai. Exato. E realmente é uma realidade. Se não fosse uma realidade, não precisaria colocar, por exemplo, câmera dentro dos carros, não precisaria colocar um reconhecimento por biometria facial para o examinador, foto do aluno. Hoje tem uma ferramenta aqui em São Paulo, é um tablet, onde tira-se foto do carro, reconhecimento facial do examinador, foto do aluno, geolocalização no tablet. Ele vai registrar o percurso na qual o aluno fez durante a prova e ele grava o áudio também da prova. E há uma luta muito grande de algumas autoescolas que não querem a câmera no peito do examinador, assim como é na Polícia Militar. Tá. Aí o porquê dessa luta? Eu tenho meu direito de uso de imagem? Não é por isso. A gente sabe o porquê dessa luta contra a câmera. E na verdade, gente, a solução para acabar com a corrupção no processo de habilitação ela é muito mais simples do que a gente imagina. Hoje, qualquer carro que você olha, um suporte de celular está pendurado no painel. 2 celulares, o do aluno e o do examinador, os dois plugados através de um aplicativo, registrando imagens, assim como é a Uber. Todo o assalto que tem na Uber é filmado, é fotografado. Então, a forma de resolver é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Vai ser uma solução a médio e longo prazo, porque, infelizmente, a corrupção ela é enraizada na cabeça do ser humano, e isso começa lá no nosso lar. O filho não está obediente, está mal educado, e o pai fala, olha, se você ficar educado, o papai no final do ano te dá um celular. Se você não ficar educado, você não vai ganhar um celular. Isso já é corrupção propriamente dita. O bebê no colo do papai, numa fila de supermercado, onde só tem idosos e gestantes e pessoas PCDs, o pai 100% saudável se vê no direito de furar aquela fila e aquela criança está sendo formada. Então, isso é um problema para o motorista, para o grupo de motoristas que estão nas vias e também é uma falta de barreira de entrada para donos de autoescola. Isso é lamentável. Não tem uma exigência mínima para ser dono de escola, entende? E o pai não sabe disso, o cliente, aluno, também não sabe disso, que ele deveria averiguar a conduta daquele dono de autoescola, daquelas pessoas. Ele poderia analisar isso. O Detran oferece algumas ferramentas, mas não são tão eficazes para que o cliente possa analisar a idoneidade daquele proprietário. Então a barreira de entrada é muito simples, qualquer um que tenha um ensino fundamental completo, o camarada vai lá, faz um curso de instrutor, compra 2 carros e 2 motos, aluga um salão, tá feito o CFC. Que coisa. Bem, deixa eu falar do nosso primeiro apoiador, a Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos produz os eventos que realmente você, treinador, você, palestrante, esperam ter numa realização que vem antes no planejamento para a convocação de todos os participantes e ao mesmo tempo desde a entrada do participante do evento até a subida do palestrante no palco, toda a estrutura é para que tenha tranquilidade e a execução seja um sucesso. Na semana retrasada, a Toye Produções e Eventos esteve com a Sabesp e o Sebrae, 2 grandes empresas que fizeram 2 eventos internacionais, demonstrando sim o poder de difundir ainda mais a informação. Toye Produções e Eventos lá no Instagram. Paulo, deixando um pouquinho a polêmica de lado, então basta ter o ensino fundamental, basta ter um salãozinho, 2 carros, 2 motocicletas, e aí vou ensinar. Mas você foi além. A sua autoescola, o seu centro de formação, você percebeu que você poderia levar conhecimento para as pessoas. E aí, quando você teve esse insight, não, agora eu vou começar a formar empresários do setor de autoescola? A dor ela vem desde o princípio. Eu comecei como motoboy dessa escola, eu não era o dono dessa escola. Uma das minhas palestras é o sucesso é treinável. Alguém pouco provável, fruto da Zona Leste de São Paulo, a família não tinha muita crença nos resultados daquele garoto de 19 anos que saiu de casa a pé, porque o pai virou e falou, quer ir embora, vai a pé. E ali ele forjou um homem, porque eu fui a pé. De São Paulo a São Caetano, peguei o trem e de São Caetano a Ribeirão Pires. Era o único dinheiro da passagem que eu tinha para chegar na cidade, para começar a minha vida. E ali por que você escolheu Ribeirão Pires? Uma proposta
que tinha já de um trabalho lá na cidade para empreender, né? Na época era um Lava Rápido, e eu comecei também a fazer serviços de motoboy para poder agregar na renda. Nisso conheci essa autoescola, esse centro de formação de condutores, onde eu levava as pastas para o Detran. E ali começou essa paixão de ver, e eu tenho que agradecer essa formação de caráter profissional, a gente já traz do nosso lar. Mas eu tenho que agradecer as personalidades que passaram na minha vida. Que um dos nomes é o senhor Luiz Fernando Castilho de Oliva, que era dono da empresa naquele momento, e Mário Augusto Simone. 2 pessoas extremamente sérias, que me apresentaram para as pessoas da lei, de fato da lei. E sempre foi cultural conviver. Hoje, por exemplo, um rapaz que já foi presidente do Detran, hoje ele é deputado estadual, já foi deputado federal, que é o Abouani. Esse era instrutor dessa escola na qual eu era o motoboy. Tá. Então eu andava com gente de alto calibre. Olha os resultados dessa pessoa. Então sempre acreditei no processo de formação de uma maneira muito mais poderosa do que só comprar uma habilitação, que é o que a gente ouve metade do nosso dia no balcão, a gente ouve isso. Tá, mas quanto é para não fazer nada? É assim com você, dono de autoescola? Eu sei que é assim. E a gente sempre lutou contra isso, esse passo a passo que hoje o Detran, em 2025, apresenta para o candidato, a gente já defendia isso lá em 2001. A gente tinha um cavalete impresso com o passo a passo do candidato, provando que ele não precisava de uma autoescola para iniciar o processo dele, porque nós éramos somente CFCA. Tá. Nessa fase, eu era muito boicotado por todos os meus outros concorrentes. E ali, então, eu decidi aprender como é que fazia para dar a parte prática, porque fui crescendo na empresa, de motoboy, fui convidado a instrutor, de instrutor a diretor. De diretor, em 2007, fomos convidados a ser sócio em uma porcentagem. De 2010 em diante, sócios majoritários, que foi quando ocorreu a saída dos 2 outros, que são nossos ex-sócios, E fundadores também. E nossos heróis também, porque nos ensinaram o caminho de como seria nesse mercado. E ali eu comecei com uma pequena dor ali, que eu fui procurar emprego para dar aula de volante na melhor autoescola que tinha, porque eu queria aquela coisa do registro e tal. No dia que o camarada descobriu que eu era daquela turma lá, esposo da Renata, que era uma diretora polêmica da nossa cidade, que fazia denúncia, que colocava a polícia atrás desses caras corruptos e tal. No dia que eu fui ingressar, ele falou, olha, mas não vai dar. Eu até ia te registrar, mas você vai ter que ir embora. Como você é esposo da Renata, você não vai poder trabalhar aqui comigo. E ali virou uma chave. Eu falei, maravilha. Você não vai me dar uma oportunidade, mas eu vou vencer nesse mercado. Fui na porta ao lado, um rapaz que estava falido, os pais haviam se separado, e ele estava recomeçando a vida. Ali a gente começou tudo do zero. Sou grato ao finado Bruno Félix, que me deu a oportunidade de começar junto com ele, porque ele não tinha nada também. Os pais já tinham se separado, não tinha carro na autoescola, para você ter uma ideia. Ele estava recomeçando mesmo do zero. O mundo passou, o tempo passou, o mundo girou, e eu sentei na cadeira desse cidadão que me negou uma vaga de emprego por eu ser daquela formação que eles sabiam que nós incomodávamos já na cidade. Então, um belo dia, em 2012, eu comprei a autoescola desse camarada que um dia me negou Isso é muito o direito de começar. Foi toda uma questão de, vamos dizer assim, de assumir uma responsabilidade, perceber que aquele não fez com que você tomasse uma decisão. Sim. E isso é muito importante, isso é fundamental, principalmente para as pessoas que estão presas num negócio, e nós estamos falando de algo que, um setor que podemos dizer assim, que você olha, ele tem uma autoescola, ele tem um CFC, muitas vezes não dá importância, e você vê que ali houve até processo de negociação. Sim. E essa negociação aprende justamente com esses macetes, Sim. tanto da vida quanto acadêmicos, e dia a dia se espelhando em outras pessoas.
Só falar aqui rapidinho para você da Doco Technology. A Doco Technology, você que tem um CFC, uma autoescola, você precisa ter um CRM qualificado. E o Bitrix 24 é justamente um sistema que controla todas as ações, todos os passos, aquele funil totalmente estruturado para que você possa fortalecer ainda mais a sua marca, o caminho, o aumento da produtividade. Quando se fala em produtividade na Doco Technology, você também tem sistemas personalizados, estratégicos para que a sua equipe seja analisada. Até mesmo você, gestor, será avaliado pelos resultados que você entrega ou que você deixa de entregar também. Então, Doco Technology está aí trazendo sistemas adequados para aumentar a sua produtividade. Paulão, trazendo um pouquinho mais aqui. Deixa eu te fazer um anexo. Você acredita que ainda tem autoescola que não usa um ERP, que não usa um CRM, que falar essas siglas para eles é como falar javanês? Não, eles ainda controlam no caderno eles de usam isso aqui, ó, cartão. Aí eles ficam olhando lá. Visita. Cartão de visita. E é para esse público, é para você que eu quero trabalhar, que eu quero te auxiliar, porque eu creio numa afirmativa. Ou a autoescola é .com ou ela é .fora. Não, mas antes da gente falar nisso, você veio nessa construção. Quando você percebeu que você poderia mudar a cabeça do empresário? Uma coisa é você sofrer lá para ter o próprio negócio, mas quando você percebeu que você poderia alavancar o negócio das outras pessoas? Como a gente virou uma locomotiva na cidade, os nossos resultados da minha escola falavam por nós, porque de repente alguém que era boicotado, que surgiu de repente, estava colocando num exame prático 70 pessoas por semana. Isso é um número muito expressivo. Então, os nossos resultados falavam por nós. E não porque somos milagrosos, mas a gente fazia o básico bem feito, respeitar o dinheiro do cliente, captar o lead de maneira eficiente e trazer ele para dentro de uma experiência do cliente. Sim. Basicamente, sempre foi esse o nosso método. E a gente começou a perceber que os nossos concorrentes começavam a copiar tudo aquilo que a gente fazia. Ao ponto de eu olhar e perceber que a minha escola, a minha marca, subiu a régua do mercado da minha cidade. E durante muitos anos eu fiz vários cursos de formação, de treinamento comportamental, PNL, coaching, hipnose, uma série de cursos. E todas as formações que eu fiz ao longo desses anos, já são 7 anos de formações, em todas elas me era ensinado. Primeiro, muda o teu ambiente. Muda a tua cidade, para que depois você consiga mudar outros ambientes, outras cidades. E isso que nós estamos falando de Ribeirão Pires, Exatamente. Que é aqui de uma cidade da grande Pequena, São Paulo, uma cidade pequena. 120 mil habitantes. Até que é grande, né? Vamos olhar assim, quantos? 120 mil? 122 mil habitantes, completa 71 anos de emancipação, depois de amanhã, dia 19 de março. Muito bem, mas já passou faz tempo isso, viu? Vamos cortar essa parte aí que nós estamos gravando ao tempo, tá? Beleza? Só calcular, 23 minutos. Voltando então, falando de Ribeirão Pires, uma cidade de 22 mil habitantes. 122 mil habitantes. E aí? Completa 71 anos de emancipação logo, logo. A gente percebeu que o nosso mercado estava mudando por conta disso. Todas as ferramentas que eu colocava no exame prático, uma placa de aprovado com uma ficha de exame, a gente começou a fazer foto e registrar a foto do aluno. Aí as outras escolas começaram a copiar e cada um levava a sua placa. A gente começou a gravar depoimentos de alunos naquele momento de emoção, para que gerasse esse engajamento. Todas as outras escolas começaram. Eu comecei a fazer lançamentos digitais. Lançamento, né, para quem é do mundo digital. Sim. Um acúmulo de leads, uma oferta, uma data de abertura de carrinho e fazia ali aquela mega promoção. E eles começaram a copiar. Ao ponto da gente subir os números de matrículas da cidade e ao ponto da fiscalização do Detran nos abordar com essa questão. Porque quando aumenta muito o número de habilitados numa cidade, o Detran entende que tem um movimento diferente, pode ser corrupção. Pode. Então ele tem que averiguar para que não seja uma cidade hospedeira de habilitações falsas. Sim.
e o Detran nos abordou, foram 6 fiscalizações para tentar entender o porquê que o nosso número da cidade estava crescendo. E era isso, a gente estava captando o lead de maneira correta, todas as escolas crescendo, e aquele lead que evadia, porque a nossa cidade faz divisa com 5 cidades. Sim. Então, podia evadir para Mauá, para Rio Grande da Serra, para Santo André, para São Bernardo, para uma série, Suzano. Esse aluno que evadia-se para tirar habilitação em outra cidade, ele começou a ficar na cidade. E isso fez o número crescer. Ali a minha chave virou. Então, peraí, na sua captação de lead de uma autoescola, Exato. você começou a trazer moradores para a cidade. Que iam para outras cidades. Por quê? Tanto... Cara, o prefeito tem que te amar, na verdade. Tanto né? o dono Você tá da trazendo autoescola, receita. o dono da autoescola quanto o habilitado, ele tem uma coisa chamada síndrome do vira-lata. Tá. Ele não acredita... E no ABC a gente tem muito disso, né? Quem mora em Mauá consome em São Caetano, quem mora em Ribeirão consome em Santo André. A turma não é patriota de consumir em Ribeirão Pires porque eu sou nativo dali. Não, ela vai consumir fora. E, então, essa evasão que a gente tinha foi o que começou a trazer esses números elevados. O Detran nos fiscalizava e ali a gente começou a entender que todo mundo subiu a régua e a gente começou a capturar os clientes de uma maneira muito mais eficiente. Ali a minha chave virou e eu falei, eu tenho um método e eu vou entregar esse método para o Brasil inteiro. Ah, que legal. E é muito interessante, né? Porque você percebeu algo, mexeu com as pessoas e as Exato. pessoas entenderam. E detalhe, né? Você não mudou o segmento. Você se manteve no segmento, Exato. mas ao mesmo tempo você conseguiu. Mas o que me deixou curioso aqui, eu sou uma pessoa que produzo eventos para lançamentos, eu lanço palestrantes. Como que os seus concorrentes entenderam um lançamento digital? Porque, querendo ou não, você está conectado muito a treinamentos nos dias atuais, principalmente, mas muitas vezes esses empresários ainda são de culturas antigas. Sim. Como que eles perceberam essa jogada de marketing tão rápida? Quando você faz um lançamento digital, você faz uma antecipação de lead. Sim, normal. Então, por conta da oferta, você apresenta uma ferramenta muito útil para o cliente, para o lead, e ele aproveita aquele mercado. Então, se ele ia tirar a habilitação dali 3 meses, 6 meses, ele adianta, ele tira de um outro lado do financeiro dele para se habilitar. Isso gera uma bolha negativa lá no balcão do meu concorrente. Tá bom. Então, naturalmente, ele sentia doer e doer forte. Não, isso eu Um compreendi. balcão dele vazio. Mas eu quero saber como que ele sacou a técnica rápida para ele utilizar, porque não é fácil aprender a fazer um lançamento assim tão rápido, não. Do mesmo jeito que eu percebi que o meu mercado precisava dessa mudança, e isso me incomodava muito, várias outras empresas perceberam que eles poderiam fazer lançamentos digitais e também não tem barreira de entrada para empresas digitais. Isso é um grande problema. Eles acabaram aprendendo a fazer como eu fazia, porque é simples, é entrar nas minhas páginas, ver lá que eu estou fazendo um monte de story, que eu estou fazendo um monte de reels relacionado àquela questão, eu estou divulgando aquele movimento, e eles aprenderam com facilidade, descobriram o nome da empresa, só que essas empresas têm contrato de fidelidade. Então eles começam a procurar outras empresas que fazem. Isso é um problema, porque também não tem barreira de entrada, e aí o único apelo nesses lançamentos que eu percebi os meus concorrentes fazendo era o apelo do preço, e não o apelo da qualidade, não o apelo da experiência do cliente. Eles queriam mais quantidade do que a qualidade que estava sendo Exatamente. entregue, que aí ficaria naquele mesmo ciclo vicioso, ciclo dos ratos ali. praticamente do passado. Exato. E isso também gera uma Vendeu outra... um produto chamado Carteirinha Nacional de Isso também gera uma Habilitação. outra bolha lá na escola deles, porque eles percebem que eles baixaram muito o preço e aquilo incomoda. Só que ele sabe que se ele não fizer um lançamento, o concorrente vai fazer. Então todo mundo fica nessa corrida por elevar a qualidade. Ninguém mais quer fazer preço baixo. Esse que é o grande detalhe. Isso é importante, porque como não tem barreira de entrada, também não tem muita formação econômica para um dono de autoescola. Então, uma habilitação hoje varia muito os preços. Batatais, por exemplo, a habilitação chega a R$3.000, R$3.600 só para carro. Mas por que a variação? Porque existe um nível de... Como tem a municipalização,
o cliente só pode tirar habilitação naquela cidade. Tá. Ele é por cidade, zona, por CPF, por zona. subdistrito. Então, você consegue construir um mercado. Assim como eu mudei o mercado da minha cidade, e essas pessoas de Batatais também conseguiram construir um mercado diferenciado ali. Região, ninguém vai fugir para tirar em outro lugar, então começa a colocar carro com mais qualidade, instrutores com formações melhores, ele começa a oferecer uma estrutura e ele cria uma consciência. Ele muda a narrativa do mercado e é natural, ele consegue mostrar a qualidade dele e cobrar por isso. E é algo que é público, deveria ser algo tabelado, teoricamente, né? Porque, querendo ou não, a formação de CNH vem de órgãos federais, as normativas, vem para os DETRANs nos estaduais, e eu acredito que isso daí deveria ser tabelado a nível nacional. Essa variação é hora também de se rever, porque Sim. deve ter muita coisa aí indo para lugares indevidos. Dá essa impressão de que a tabelação seria uma solução. Realmente, para quem está fora do mercado e olha para ele, fala, poxa, acho que talvez regular esse mercado por uma tabela de preços seria interessante. Só que você tem uma variação muito grande, né? Então, de custos. Ribeirão Pires é tudo muito caro. Então, qualquer salãozinho lá, R$10 mil a locação. O combustível é mais caro por lá, por conta da distância dos caminhões poderem entregar. Toda cidade tem o seu pormenor, então tem uma variação muito grande de custos para a empresa. Então, o fato de a gente tabelar, nivelar a nível nacional, geraria uma não possibilidade de concorrência e uma oferta de serviço de muita baixa qualidade. Mas aí entra uma outra questão, né, de se não há um preço médio, Sim. você tem aquele, vamos dizer assim, empresário que coloca qualquer um e está formando qualquer um, porque não tem Também. exigência. O barato, às vezes, sai caro, e por Sim. isso que a gente vê vários acidentes. Um motorista, como recentemente tivemos, que o cara não conseguiu puxar o freio de mão, porque bateram no retrovisor dele e parou uma rodovia inteira em São Paulo, com transportes vindo de São Paulo para Santos, e com isso para uma cidade, diversas cidades, por um erro de um motorista que não sabe puxar um freio de mão. E isso é uma negligência. Mas antes, deixa eu falar aqui rapidamente para o amigo de casa, falar da Voice Training, a escola de oratória e formação de palestrantes. Veja como o Paulo fala bonito, todo envolvente, todo charmoso. Ele precisa passar lá pela Voice Training também para fazer o treinamento de palestrante e a mentoria individual. QR Code na tela para que você possa ter essa percepção. Essa pessoa que há dentro de você tem muito a multiplicar. Então, agende uma sessão experimental com a equipe técnica da Voice Training e, na sequência, você vai ser avaliado por mim e você vai entender os planos para que você possa chegar e se tornar um palestrante ou um treinador, levando o seu conhecimento e faturando muito com isso. Fora as turmas regulares da Voice Training, que a próxima turma vem em maio, então não perca tempo, já veja a próxima turma presencial, sempre com um grande material didático. Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, uma nova forma de se comunicar. Bem, Paulão, trazendo aqui, então, é algo que as pessoas precisam, vamos dizer, ter essa percepção. Então, uma tabela seria útil nesse momento, mas teríamos que mudar muito a cabeça, e eu acho que a partir do momento que você já me traz essa boa notícia de que já estão evitando uma leve corrupção de ter tudo digitalizado e o Face sendo registrado e armazenado nos bancos de dados, que ali aí entra o gov.br, cara, tudo é se conectar no gov.br, é tão fácil, mas tem que entender se os políticos locais querem fazer isso. E trazendo um pouquinho mais, você trouxe estratégias. E quando você viu que o comportamento humano do empresário vai muito além do negócio? Fala para mim. O famoso eu-presário, né? Quando ele cria essa consciência de que ele é um empresário, a maior parte dos donos de autoescola eram instrutores que vieram de uma outra autoescola e ficaram de olho no faturamento do patrão. Olha, eu vou montar a minha escola. E ali, como eu falei, tem pouca barreira de entrada, pouca oferta de formação. Você vai fazer um curso de diretor geral, por exemplo, que é uma exigência do Detran,
vão falar um monte de artigo do Código de Trânsito, um monte de obrigação tua, que você percebe que na prática não traz resultado para o seu mês, porque o mês tem 30 dias, e o cara acabou de sair de instrutor, virou dono de autoescola, e ele tem 30 dias para se manter com o título de dono de autoescola. Sim. Então ele precisa com ações práticas. Ou seja, nos cursos de formação de diretor-geral, diretor de ensino, não se ensina a ser dono de escola, a ser um empresário de fato. Quando essa água molha as canelas do cidadão, é quando ele percebe que ele precisa reorganizar a empresa dele, o que fazer para não perder para esse mercado tão volátil. Porque, como eu falei, uma variação de preço de R$ 3.600 para uma habilitação de R$ 999, qual a diferença? Por que o camarada lá de Batatais consegue cobrar 3 mil e aqui em São Paulo você encontra cidades onde a habilitação é R$ 900? Então, isso desnivela o mercado, faz com que a concorrência desleal aconteça e a tendência é a pessoa ir para o setor da corrupção. Então, quando ele descobre que ele tem dois caminhos, ou ele de fato aprende a ser empresário e gerir o negócio dele de uma maneira, né, qualitativa, ou ele vai para a corrupção. Infelizmente, são duas vertentes. E é isso que traz essa imagem ruim do nosso mercado. Então, igual você falou no princípio. Ah, é dono de autoescola. Ih, já até sei. Sabe, as pessoas nos julgam. Eu falo isso para os alunos no curso, na hora que eu vou abrir o curso lá na escola, eu faço uma palestrinha de uns 20 minutos para eles, para conscientizá-los de que eles estão dentro de uma escola, que existe um corpo docente ali. Existem 2 diretores presentes 100% do dia. Sim. E não é comum você ver isso nas outras autoescolas. Tem gente que aluga a credencial de diretor-geral por R$ 400 por mês. E o diretor simplesmente não aparece na escola. A fiscalização chega, cadê o diretor-geral? Ah, não tá doente. Eles sempre vão justificar a presença daquele diretor com um atestado médico. Porque aquela credencial é alugada. Tá. Ele não está presente ali. Assim também é comum com o diretor de ensino. É obrigatório 2 diretores. E por muitos anos, eu e minha esposa estivemos à frente como diretor-geral e diretor de ensino. E o mais interessante é que a gente entendeu o como fazer essa pessoa ser empresário. Porque você percebe que você é o primeiro a entrar, o último a sair. E você entra dentro daquele ciclo vicioso de ser o melhor funcionário da tua empresa. E eu gosto dessa frase. Você não cresce para contratar, você contrata para crescer. Quando a gente virou essa chave e colocamos 2 diretores fazendo o que eu e ela fazíamos, nós saímos do operacional e fomos para o estratégico, para olhar de fato para o nosso negócio, reorganizamos e em 4 anos a gente triplicou o nosso faturamento. Triplicamos. E é isso interessante, porque vocês tiveram um olhar estratégico Exato. para o negócio e era o mesmo negócio. Sim. E é uma pergunta que eu trago aqui que os amigos de casa, né, eu trago aqui C-levels, executivos, pessoas de grandes empresas, micros empreendedores, pessoas estratégicas. Sim. Então essa é a ideia do Business in Connection. E olhar de cima para baixo, ter essa visão, você vai ser muito mais criativo. E quando vocês perceberam que poderiam ter essa inovação sem ter, vamos dizer assim, muito trabalho de trazer um novo produto e um novo serviço, porque os seus serviços são sempre os mesmos. Tem essa possibilidade de fazer o básico bem feito com aquilo que já tínhamos, Sim. mas também criamos ferramentas novas, porque a gente começou a organizar a casa, percebemos que dava para melhorar a captação de lead. Por exemplo, colocamos um time com 2 vendedoras. Eu tenho 2 vendedores externos que fazem o trabalho de SDR para o meu trabalho interno de atendimento, porque é um mercado que ainda assim exige um contato físico, a pessoa quer ver, como tem muita imagem ruim de autoescola, o dono daquele dinheiro que ele vai entregar, aquele lead ali, ele fala, eu não vou pagar para alguém que eu nunca vi na vida, eu vou lá para ver qual é. Então ele quer o contato pessoal ali. Então a gente colocou esse processo de um setor de vendas, a gente colocou o processo de captação por SDR, e a gente começou a organizar e percebemos que o produto já estava organizado e poderíamos partir para outros produtos. E aí tem lá
pessoas do nosso mercado que perceberam que a gente poderia vender isso e a gente nunca vendeu. É muito triste o que eu vou te falar agora, mas ver esses carros escrito aulas para habilitados... Não, eu ia falar desse produto que eles hoje virou modinha. Eu sempre olhei para esses carros e o Sindicato das Autoescolas começou a cobrar um pouco isso. Veio lá uma outra associação também que começou a cobrar um pouco mais. Mas olhar para esses carros andando, aulas para habilitados, ele nada mais é do que um troféu da falência do mercado das autoescolas. Olhar para um carro que tem que dar treinamento, e era um mercado que crescia, e aquilo me incomodava. É um mercado que crescia e está diminuindo? E ele ainda cresce. As pessoas nunca vão parar de querer treinamento. Tá. Você é palestrante, você, né, convive com palestrantes, então é necessário Não, a gente mas estar a em minha treinamento. pergunta é até estratégica, porque a sua frase cai lá do nosso começo do podcast. Quem perdeu tem que voltar. Que é justamente esse tema fundamental, onde uma negligência no ensino gera o quê? Uma adaptação no futuro. Exato. Porque a pessoa foi mal treinada. Então, isso está em desuso, mas está em crescência. O que é isso aí? Não sei. Está em desuso por conta dos donos de escolas, de autoescolas. Eles não entenderam que esse mercado era um mercado nosso. Sim. E eu te afirmo, esse mercado é um mercado teu. E ele cresce também paralelo a isso. Por quê? Existe até uma franquia, ela já está com 22 lojas no país. Tá. Esparramando, já está para a 23ª loja agora. Que é um modelo de treinamento carro todo cor-de-rosa. Sim. Dizendo treinamento para mulheres habilitadas. Eles escolheram um nicho. Tem muito homem que precisa de treinamento, tem muita mulher que precisa de treinamento. Mas os caras escolheram um nicho, colocaram o carro de cor-de-rosa, virou o merchan deles, o marketing É até deles. discriminatório, né, para as mulheres, né? Exato, Se você for analisar bem, já que o mundo é esse, você fala que as mulheres não dirigem bem. Exato. E começou a crescer esse mercado. E aqui são dois homens falando, a minha esposa dirige de uma forma maravilhosa, até às vezes prefiro que ela dirija, que eu vou respondendo minhas mensagens e falando com todos os meus clientes. E ali percebemos... Não que ela seja minha motorista particular, tá? Deixa bem claro. Ali A galera aqui é polêmica. Ali, eu e minha esposa, a gente percebeu que esse mercado poderia ser atacado por nós. Tá. Porque a legislação me obriga a dar somente 20 aulas. Mas eu posso dar um feedback para esse aluno e falar para ele, meu amigo, minha amiga, você não está preparado para o exame prático. 20 aulas não te formou. Olha, na última aula, na 20ª aula, eu tive que ficar te lembrando da seta. Você não vai passar no exame prático. Aliás, você não eu vai acho lembrar que da ninguém ensina a dar seta. Isso não quer dizer que o ser humano é igual. Porque eu vivo levando fechada nas ruas, porque ninguém sabe dar seta nesse país. Mas sempre eu bato naquela tecla do comportamento. A educação para o trânsito é uma coisa e a educação do lar é outra. Quando você vê uma briga de trânsito, ele está trazendo todos os resultados que ele aprendeu a vida inteira dele e não só numa autoescola. Tem falha do processo? É óbvio. Esses carros com esse adesivo aulas para habilitados, eles são a prova de que há uma falha muito grande no nosso mercado. Ponto. Tá. Isso é fato. A gente nunca entendeu que a gente poderia oferecer mais treinamentos para essa pessoa e vender para o mesmo lead que já está ali dentro com a gente. Porque o que ele prefere? Um trauma de uma reprova no exame prático e pagar uma taxa para fazer um segundo exame porque reprovou? Ou se através de um processo terapêutico ali, um acompanhamento de fato pedagógico, e essa é a diferença da nossa escola. A gente tem uma psicopedagoga e psicomotricista que vai fazer essa reavaliação. A gente está com 15 casos de resultado de pessoas que se autodeclaravam pânico de dirigir. Nunca mais queriam dirigir. 15 pessoas que tinham desistido do processo de habilitação. E essas pessoas estão aprovadas após esse processo terapêutico. A gente tem um outro número muito legal. Perdão. Habilitamos 3 autistas já. Algo que as pessoas não imaginam que seja possível. E o autista tem o direito, como qualquer ser humano. E a gente conseguiu formar esses 3 e passar no exame prático, que é o mais interessante. Ou seja, a falha do método que gera a corrupção
Porque as pessoas querem passar na prova. Sim. O brasileiro, ele é muito dedicado a essa questão de estar habilitado de fato. Ele quer andar bonitinho com o documento do carro dele em dia, com a habilitação em dia. É que a gente vê isso nos filmes, né? Exato. Você pode ver que nos filmes tem todo aquele processo, o jovem... E de toda essa estrutura que a gente percebeu, saiu dali um produto, né? O nome da nossa empresa é a FM, e aí saiu o FM para Elas, que é um produto onde a gente tem todo o acompanhamento somente por mulheres, até a ponta, que é o carro. Então, foi crescendo esse movimento, já estamos com mais de 50 casos de pessoas também que se autodeclaravam. Aí utilizamos o marketing FM para elas, porém começou a surgir homens, de maneira até, sabe, ele pedia sigilo, olha, o produto é para elas, mas será que eu não posso também? E ali saiu o FM Premium, que é voltado a esse nicho do público masculino. Então, são produtos que dá para você, dono de autoescola, criar, implantar na tua cidade. E esse, de fato, é meu sonho, Sidney. Esse é um desejo, um propósito. É eu mudar o meu mercado para melhor. Não, é isso daí. É eu não reter aquilo que eu fiz e deu certo e poder entregar isso para o próximo. Eu quero ver uma autoescola lá no Rio Grande do Norte fazendo o produto para elas, ou para eles. Porque o ser humano, ele se identifica por grupos. Né? A gente gosta... olha os times de futebol, né? Não vou citar nomes aí, mas as pessoas se identificam por grupos. Isso é muito natural. Então, quando você cria um produto, você faz com que essa pessoa se sinta pertencente. Tá? E eu quero ver, lá no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, pessoas passando no exame prático porque o instrutor passou esse cliente, esse aluno, essa aluna, por um processo psicopedagógico, psicomotricista, e fez uma reanálise dessa pessoa e falou, olha, talvez se você fizer mais 5 aulas, você vai ficar um pouco mais bem preparado, você vai para o exame prático e passa de primeira, sabe? Então, esse é o meu sonho, o meu desejo é ver o processo de habilitação e acontecendo de uma maneira maior e melhor, e os Detrans nos respeitando. Eu brinco sempre com que eu vou em palestras que o Detran me abre o microfone, eu falo para eles assim, tira a gente da aba dos parceiros. Autoescola e Detran não são parceiros, somos rivais. Somos rivais que nos respeitam através da educação, mas não somos parceiros. É uma guerra. Não, e com certeza. Segura um pouquinho aí, tem Bora. muito. Deixa eu falar aqui da agência Sou Digital, da Bárbara Fiuza. Todas as marcas do Grupo Sidney Botelho são agenciadas de forma publicitária e também de marketing com a agência Sou Digi. E a Sou Digi faz a diferença para você. Então veja, as marcas da Voice Training, Toye Treinamentos, Toye Produções e Eventos, todas administradas pela agência Sou Digi, que traz um trabalho conceitual para gerar leads, uma palavra muito utilizada aqui pelo nosso Paulo Cerqueira. Então, você que está aí, quer ter uma agência que vai alavancar o seu negócio, agência Sou Digital. Paulo, e hoje você, além de ser um empresário, você é um treinador comportamental. Sim. Diante de conviver com pessoas. Lançou um livro, Como Acessar o Seu Poder. Ainda tem um símbolo aí de uma rainha, de um troféu, parece aquele símbolo o troféu da Copa do Mundo. Então, o que é isso? Grandes técnicas de grandes treinadores comportamentais para autodesenvolvimento. Por que você entrou nesse livro de coautoria? Esse é um livro onde 30 entusiastas participávamos juntamente com o nosso treinador dentro de um mastermind, e ali surgiu essa ideia de nós, em 30 escritores, cada um trazer a sua contribuição para a sociedade, e por isso o como acessar o seu poder, né? Eu estou no capítulo 24, e lá eu falo de que o sucesso é treinável, e eu creio nisso porque alguém improvável que saiu de motoboy a empresário de resultado e a treinador de empresários de resultados, eu creio muito que o sucesso é treinável, ele é acessível, ele é alcançável, não para todos, mas para aqueles que buscarem, ele é possível ser alcançado.
por esse detalhe, não são todos que buscam. As pessoas se acomodam, né? Aceitam as pancadas da vida. Mas para aqueles que não aceitam, esse é um livro que traz ferramentas através da inteligência emocional e da PNL. São ferramentas para acessar de fato o seu poder. Todos nós temos a possibilidade. Basta virar algumas chaves e nesse livro a gente faz várias chaves serem viradas. Paulão, 70% do livro ele foi escrito por mulheres. Sim. Né? Então, é um trabalho minucioso. Parabéns a todas as mulheres. Não vou citar nenhum nome aqui. Não que eu não queira, mas eu ficaria aqui horas e horas. Porque São 30. São no 30, total. são 26 mulheres que eu contei Exato. aqui, que escreveram. Algumas estão com o companheiro ou o sócio. Não vou nem descrever, porque então, de repente, não é um casal, dá uma confusão em casa. Mas, basicamente, é isso. Então, olha, parabéns aqui, ó. Como acessar o seu poder, um livro realmente técnicas de grandes treinadores comportamentais para autodesenvolvimento. Deixa eu aproveitar aqui e Esse exemplar é falar... teu, tá? Obrigado, hein? Pô, já vou deixar isso daqui guardadinho em casa. Deixa eu aproveitar e falar para vocês da Unielas. Unielas Marcas e Patentes. Todas as marcas que você vê passando aqui são administradas pela Unielas Marcas e Patentes. Você não pode deixar nada. Uma patente, você tem ali uma ideia, é inovadora, você tem sim que registrar essa ideia. Você trabalha na indústria farmacêutica, na indústria como um todo, você tem que registrar a sua patente. O nome do seu projeto, do seu treinamento precisa ser registrado. Tá aí Unielas, uma empresa só de mulheres também. Unielas lá no Instagram, a nossa apoiadora. Paulão, estamos caminhando já quase para o final aqui, viu, Paulão? Você vê que passa o tempo, voa e é muito legal. Hoje, você já passou da fronteira de Ribeirão Pires. Agora eu vou te perguntar como pessoa, deixando o lado executivo, como que é realmente, e eu sei, já convivi muito tempo com o pessoal do ABC, eu tenho muitos negócios no ABC também, paulista, como que é sair de uma cidade pequena e hoje já realmente desfrutar e encarar outras realidades em grandes centros com públicos que vão ser muito mais criteriosos do que o público da nossa casa? Fala aí. É desafiador, né? Eu sou de São Paulo, sou nascido... Na Zona Leste, você falou, no né? Hospital João 23 ali, bem de frente com o Juventus, então... mais da Moca do que eu, só eu mesmo. Só você que mudou, que todo mundo que é da Moca quer morar na Moca, né? É verdade. E aí eu fui embora aos 19 anos, construí resultado lá, e hoje para São Paulo, e pode ter certeza que já houve convite já para palestrar na Argentina, para donos de autoescolas na Argentina, então isso para mim é uma honra. Então eu creio que é possível, é grandioso, aonde... nos encontramos e nos conhecemos, né? Refinamos um pouco mais lá naquele evento. Foi bastante desafiador para mim. Eu estava pensando na estrutura da minha palestra, que ia ser no período da tarde, uma pessoa de grande resultado, né? Uma mulher com 189 mil seguidoras. O produto dela é totalmente voltado para mulheres e tal. Ela me abordou na hora do intervalo. De manhã tinha sido a sua palestra. E ela falou assim, olha, eu acho que o conteúdo não é para mim, comprei o curso errado, dependendo de conforme for hoje à tarde, eu levanto e vou embora e peço meu dinheiro de volta. E tinha lá todo o público, né, como mentorado ali daquele evento, todos tinham resultado, todos são palestrantes, mentores, né, cada um dentro do seu nicho. Então aquilo só me balançou. Ela assistiu uma palestra minha e ela falou que o produto não era para ela, agora que eu me toquei. Enfim, ela é de outro nicho, enfim. E aí eu já tinha sido desafiado. Fui criticado no meu podcast. Eu já tinha sido desafiado por você, porque durante a sua palestra, você me fez uma pergunta e eu dei uma patinada ali, eu falei, nossa, eu que vou palestrar de tarde. E ele me pegou aqui, eu tava desatento, anotando um insight seu. Todo mundo então tava te provocando ali, né? Aí isso que tem a ver com a sua pergunta, porque quando a gente tem medo, a gente não tem medo de falar em público, né? Até falando dos cursos de oratória e tal, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. O ser humano, ele é egoísta a esse ponto,
ele nega o conteúdo dele porque ele tem medo de falar em público e falhar. E naquele dia eu me senti pressionado. E foi muito legal, porque quando eu sou mais pressionado é quando eu entrego a minha melhor versão. Então, ir para outros mercados, ir para mercados de São Paulo, por exemplo, eu estava lendo uma frase agora de Jim Rohn, né? Você pastorear ovelhas é fácil. Eu quero ver você pastorear gatos. E os mercados de São Paulo, do Paraná, por exemplo, Curitiba, as autoescolas são tudo monstros, são leões ali. Todas as apostilas que circulam no Brasil são feitas em Curitiba. Ai, que legal. Então é um celeiro muito forte lá, hein? Tudo que acontece em Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul usa simulador até hoje. Mesmo não sendo obrigatório, os caras conseguiram manter a narrativa de que seria melhor ensinar com o simulador. Então, falar para públicos mais complexos, maiores e mais exigentes, para mim é um prazer, é uma honra. Porque naquele dia, mediante essas duas pressões, eu dei o meu melhor naquela palestra. E eu coloquei aquelas 30 pessoas que estavam ali para chorar. Eu fiz uma reflexão, infelizmente eu não tive a honra de ter o Sidney assistindo, mas os 30 choraram. Os últimos slides, eu fiz uma reflexão sobre vida, porque a gente fala muito, né, e eu falo isso para donos de autoescola, ganhar dinheiro, organizar sua empresa, ser livre e tal. E eu comecei a reflexão lá com as minhas duas avós, eu tenho uma de 96 e uma de 103 anos. Para mim é uma honra ter elas duas vivas. E as duas estão naquela fase na qual alguém da família tem que anular a vida para viver a vida dela. Quem vai ser essa pessoa que vai viver por você? Que linda frase. Que construção que a gente está fazendo. Então eu coloquei essa galera para refletir, os 30 choraram. E os últimos slides da minha palestra as minhas metas, que é o que eu afirmo para as pessoas. Pode dar um friozinho na barriga, fala, poxa, mas você vai palestrar em São Paulo para 30 donos de autoescola, 100 donos de autoescola? Você vai patinar ali no palco ou não? O que você tem de bom para entregar para essas pessoas? Né? Porque a gente tem que levar a pessoa do ponto A para o ponto B. E ali, o último slide da minha palestra são as minhas metas, que eu entro para palestrar com esse desejo. Primeira meta, sala cheia. Segunda meta, ser aplaudido. Terceira, ser aplaudido de pé. E a quarta meta é a fila do abraço. E eu só avanço esses slides mediante aos acontecimentos. Então, eu creio muito nisso, de que é possível você transformar mercados. Não me comparando a grandes personalidades, mas vários deles começaram negócios em garagem, eram pessoas improváveis, que não tinham resultado e começaram a construir aquela narrativa, aquela ideia de mercado. Então, para mim vai ser uma honra a hora que eu for desafiado por alguém, numa rede social, por exemplo, uma pergunta um pouco mais complexa, mais técnica, por estar crescendo. Entendam isso. Quando você tiver um hater, comemore. Não, e é isso aí. Paulão, porque você está incomodando. Eu tenho que realmente... Tenho tempo a cumprir aqui e eu sou um cara metódico para tempo. Legal. Todos os meus podcasts têm o mesmo horário. Eu agradeço a sua participação. Eu sei que a gente tem muito a dialogar. É um cenário muito especial. Verdade. Espero que você volte outras vezes. E assim... Eu, Sidney Botelho, estou encerrando o nosso podcast Business and Connections, aqui no IG Play, também no canal do YouTube do IG, no meu canal Sidney Botelho, onde já peço para você se inscrever, e também no podcast Business and Connections, sempre com apoio da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, Toye Produções e Eventos, Unielas Marcas e Patentes, Doco Technology, Toye Treinamentos e também a agência Sou Digital. Eu, Sidney Botelho, como disse, fico por aqui e como eu gosto sempre de dizer, valeu Paulo Cerqueira e viva o momento com coragem e coração. Até mais, valeu!